Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 21º vídeo da série Mentes Holísticas, o holismo e a diversidade. Pois bem, nós vimos então que as totalidades vão ficando mais complexas à medida que ganham mais camadas, passando da camada inorgânica para a orgânica, né? Nós temos os elementos mentais, os seres humanos, né? Em que nós temos um destaque neste elemento mental se associam. Então nós temos as organizações suprassociais de humanos, nós temos o mundo das ideias, são totalidades que elas vão se entremeando e ficando numa unidade mais complexa. Pois bem, nessas unidades mais complexas, considerando que elas vão se aperfeiçoando, que elas vão então se integrando ao ambiente, né? Como elas ficam? Como elas se aperfeiçoam? De uma forma mais homogênea ou de uma forma mais heterogênea, com bastante diversidade? Pois bem, o Jean Christian Smuts, né, o criador aí da palavra holismo, né, ele colocava para a personalidade humana, a última totalidade que ele identificou, um caráter de aperfeiçoamento, né, com base na homogeneidade. Então a personalidade vai expulsando, vamos dizer assim, o que ele chamava de elementos estranhos a ela, né, sem exatamente dizer o que seriam esses elementos, mas que para uma harmonia interna, né, nós teríamos uma maior homogeneidade de elementos da personalidade. Bem, eu me lembro também de um livro, né, do japonês Kaoru Ishikawa, um dos maiores expoentes do que a gente chama de movimento da qualidade total, né, que elevou a economia do Japão nas décadas de final de 50, 60, 70, né? E ele, para explicar por que o Japão tinha passado os Estados Unidos, né, ele utiliza como uma das suas explicações o fato da sociedade japonesa ser mais homogênea, né? E, neste caso, a homogeneidade facilitava a difusão de valores que redundavam na qualidade desejada para os produtos japoneses. Bem, é muito comum, então, este raciocínio, mas ele estaria correto no sentido absoluto? Pois bem, de onde vem, né, a ideia de que ser mais homogêneo é melhor? Na verdade, a homogeneidade, ela significa mais simplicidade. Simplicidade para explicar o que está acontecendo, simplicidade para se trabalhar com a totalidade, né? Isso faz sentido, correto? Em ciência, por exemplo, nós temos também essa necessidade, até colocada, de uma simplicidade nas explicações. Será isso sempre possível? Pois bem, uma das primeiras grandes afirmações sobre, né, a simplicidade como ideal científico e filosófico é dado pelo que chamamos de a navalha de Ockham. Não, não, não. Ockham não foi nenhum barbeiro. Na verdade, Guilherme de Ockham, ou William of Ockham, porque Guilherme e William é o mesmo nome, né, em nacionalidades diferentes. Ele foi um frade franciscano, nascido em 1287, né, e tendo falecido em 1347. E ele não foi o primeiro a falar sobre simplicidade, outros falaram antes dele, inclusive o nosso Ari, o nosso genial grego Aristóteles. No caso de Ockham, né, ele falou de uma forma contundente que se você tem várias explicações para o mesmo fenômeno, aquela explicação mais simples é aquela que tem que ser tomada como a mais adequada. A explicação com menos variáveis, menos relações causais, certo? A mais simples.
E a ciência, a partir daí, a partir da ideia da navalha de Ockham, ela vai se desenvolvendo no Renascimento, sempre procurando uma resposta mais simples para os fenômenos, para a ordenação do universo e assim mais. Desconsiderando, até descartando variáveis desnecessárias, por exemplo, no vitalismo, né? Aquela essência vital, né? que traz a vida. Então, a explicação científica diz que isso não é necessário, né? E assim por diante. Bem, se para as explicações nós podemos defender que é, sim, melhor uma explicação simples quando uma mais complexa não acrescenta nada, para as coisas em si, podemos dizer que ser simples é melhor? Bem, até a minha adolescência eu acho que eu acreditava nisso, né, para as coisas desde as mais simples até as mais complexas, que elas seria melhor que fossem homogêneas. Então a sociedade entrava em conflito por causa de religião, por causa de doutrina política. Bem, então por que não termos uma única religião, uma única doutrina política? Pois é, aos poucos fui mudando de ideia, né, por conta de diversas evidências. Bem, que evidências são essas? Vamos começar. A primeira evidência é o nosso sistema imunológico, né? Então, nós precisamos ser expostos a patógenos, a vírus, a bactérias, e é por isso que tem a vacinação, né? Que nos expõe a pedaços de vírus, a vírus inativados, para que nós adquiramos os anticorpos necessários. Então, o sistema imunológico com uma maior quantidade e diversidade de anticorpos é um sistema mais eficiente, é um sistema que garante a nossa saúde. Evidência número 2, já sabemos há muito tempo que quando os casamentos se dão numa mesma família, numa pequena tribo, a tendência de haver aquelas doenças recessivas, quer dizer, doenças que estão quase que inseridas na família, ela é muito grande. Então, para tribos e mesmo para sociedades maiores, né, a miscigenação não é algo ruim, muito pelo contrário. É algo muito bom que fortalece as pessoas pertencentes a essas tribos, a essas sociedades. Evidência número 3, culturas vegetais. Quando você tem uma monocultura, uma praga pode acabar com toda esta cultura, esta grande extensão de cultura. Então, né, de espaços em espaços, eu vou colocando outras culturas que isolem partes dessa monocultura para que a praga não passe por essas barreiras vegetais. Ou seja, mais diversidade na totalidade da cultura, tá? Mais resistência a pragas. Quarta evidência, né? Ecossistemas. Então, ecossistemas mais complexos. Quanto mais variedade, diversidade de fauna, flora, melhor para o ecossistema. Ele resiste mais a determinadas ameaças. Todo ecossistema tem suas fragilidades, mas quando ele tem mais variedade, mais diversidade, ele é mais forte. E com relação às sociedades, às civilizações, então a quinta evidência eu vou deixar para uma citação, né, de um dos físicos mais proeminentes do nosso tempo, o italiano Carlo Rovelli. As civilizações florescem quando se misturam, desaparecem quando se isolam. Os grandes momentos de explosão cultural correspondem sempre aos grandes momentos em que as civilizações diversas se encontram. O Renascimento italiano é inerente à chegada do saber do mundo árabe à Europa. O grandioso período da ciência alexandrina nasce do encontro definitivo entre a Grécia clássica e o antigo saber egípcio e babilônico pelas estradas de Alexandria e Babilônia, em que havia se atirado Alexandre o Grande. A poesia de Roma floresce quando Roma se deixa fecundar pela civilização grega. Não obstante, a gritaria dos catões em oposição estúpida e retrógrada.
querendo preservar a pureza da identidade cultural itálica, que ainda comove hoje em dia nossos concidadãos menos inteligentes, assustados com a chegada dos diferentes. Apesar do Carlo Rovelli falar, né, com uma ênfase no caso italiano, isso pode ser levado para qualquer povo, para qualquer cultura, qualquer civilização. A crítica que ele faz, né, a um certo ideário nacional, uma identidade nacional, ela tem que ser relativizada. Não que nós não tenhamos que ter uma identidade nacional, mas que nesta identidade nós temos que saber conviver com a diversidade. O grande problema é quando se toma essa identidade como uma identidade supremacista, ou seja, acima das outras. Não, a nossa identidade tem que conviver com a universalidade de todas as outras identidades. Então, em termos de totalidade humana, temos que caminhar para uma sociedade com maior número de interações, a harmonização de contrários muitas vezes. É isso que é conviver com a diversidade. E neste sentido, nós estaremos fortalecendo toda a cultura do que podemos chamar de espécie humana. Pois bem, nós mostramos neste sentido, né, que o holismo proposto aqui nessa série é um holismo que considera para o aperfeiçoamento das totalidades, especialmente as totalidades de nível superior, a presença, mais do que a presença, a necessidade da diversidade nessas totalidades. E isso pode nos gerar um problema, porque tratar da diversidade, considerando todos os fatores existentes, pode levar a um trabalho virtualmente infinito para qualquer propósito, mesmo os mais simples. Como fazer para dar esse tratamento, né, às totalidades com diversidade interna tão grande? Bem, nós propomos nesse sentido a utilização de recortes. E sobre isso falaremos no próximo vídeo. Espero você aqui. Se inscreva no canal e esteja conosco na próxima semana para concluirmos esse assunto. Grande abraço.